Você já leu Garota Exemplar, Garota no Trem ou Som e Fúria e ficou encantado porque traziam diferentes personagens contando suas histórias em capítulos ou sessões separadas no livro? O que acabava fazendo você mergulhar na história e não querer parar de ler? Pois é, eu também. Então, que tal escrever uma história com múltiplas perspectivas também? Fica aqui no vídeo e eu te mostro as melhores maneiras de você fazer isso. Vamos lá! E aí, Teller, Mauro Plastino aqui, tudo bem? Imagina mergulhar em uma história onde cada capítulo revela um novo ângulo, uma nova voz ou uma nova verdade. Em vez de seguir um único ponto de vista, você é levado a ver o mundo através dos olhos de vários personagens, cada um com suas próprias percepções, emoções e motivações. Esse é o objetivo das múltiplas perspectivas nas histórias. Pense em livros como Garota Exemplar, de Gillian Flynn, onde a alternância entre os diários de Amy e a narrativa de Nick cria uma trama cheia de reviravoltas e mistérios. E além desse, temos outra garota, a Garota no Trem, de Paula Hawkins. Nele, as perspectivas de Rachel, Megan e Anna mostram visões tão únicas dos acontecimentos que ficamos perdidos sobre o culpado, o que mantém o leitor intrigado até o final. As múltiplas perspectivas permitem que a trama seja narrada através dos olhos de vários personagens, e isso oferece ao leitor uma visão mais completa e complexa dos eventos do que a obtida através de um único ponto de vista. Quando um autor escolhe narrar os eventos através dos olhos de vários personagens, ele oferece ao leitor uma visão panorâmica da trama. Cada personagem traz consigo suas próprias experiências, suas próprias emoções e interpretações dos acontecimentos, o que adiciona várias camadas de profundidade à narrativa. Por exemplo, um evento central na história pode ser percebido de maneiras completamente diferentes por personagens distintos. Uma personagem pode ver uma situação como uma traição, enquanto o outro pode interpretá-la como um ato de sobrevivência. Com essas diferentes interpretações, não só enriquecem a trama, mas também ajudam a construir personagens mais complexos e, claro, realistas, né? Além disso, múltiplas perspectivas permitem que o leitor compreenda melhor as motivações e os conflitos internos de cada personagem. Isso acaba criando uma conexão emocional mais forte entre o leitor e os personagens, tornando a leitura mais envolvente e impactante. Muitos livros famosos utilizam múltiplas perspectivas para enriquecer suas narrativas e oferecer ao leitor uma visão mais completa de todos os eventos. Um deles é As Horas, de Michael Cunningham. Ele entrelaça as histórias de 3 mulheres em diferentes épocas, todas conectadas pelo livro Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Cada capítulo alterna entre as perspectivas das 3 protagonistas, revelando como suas vidas estão interligadas em questões de identidade, propósito e conexão. Depois, temos um dos exemplos que falei lá no início do vídeo, Garota Exemplar, de Gillian Flynn. Esse thriller psicológico alterna entre as perspectivas de Nick e Amy, um casal envolvido em um misterioso desaparecimento. A narrativa dupla permite ao leitor explorar as complexidades e as contradições de ambos os personagens, criando uma trama cheia de reviravoltas. Cada perspectiva revela diferentes aspectos do seu relacionamento e do mistério em torno do desaparecimento de Amy, fazendo com que se crie uma trama cheia de reviravoltas que acaba mantendo o leitor constantemente questionando a verdade sobre o que ele está lendo. Depois temos o livro O Som e a Fúria, de William Faulkner. Esse clássico é contado através de 4 perspectivas diferentes, cada uma oferecendo uma visão única sobre a decadência da família Compson. E essas diferentes vozes oferecem uma visão fragmentada e subjetiva da história. Com a técnica, o autor consegue explorar temas de tempo, memória e identidade de maneira inovadora e bastante complexa, trabalhando tanto com as vozes quanto com o tempo da trama. O nosso terceiro exemplo é Pequenas Grandes Mentiras, de Liane Moriarty.
A história alterna entre as perspectivas de 3 mulheres e já nas primeiras páginas, o leitor descobre uma morte trágica e ao longo de toda a narrativa, a curiosidade para descobrir quem é a vítima do crime deixa a leitura envolvente, com os capítulos intercalando entre as narradoras e trazendo trechos de depoimentos dados à polícia durante a investigação da tragédia. Com isso, o leitor consegue entender melhor as dinâmicas sociais e emocionais entre os personagens, construindo suspense e revelando gradualmente a verdade por trás dessa morte que aconteceu. Por último, o nosso outro exemplo lá do início do vídeo, A Garota no Trem de Paula Hawkins. Esse thriller também é narrado sobre a perspectiva de 3 mulheres, Rachel, Megan e Anna, e oferece diferentes visões de eventos da vida delas que as conectam, fazendo com que o leitor fique apreensivo, sempre tentando descobrir mais e mais sobre o que realmente aconteceu em um fatídico dia. Por sinal, é um livro que eu recomendo muito para qualquer escritor de suspense. Todos os livros estão com os links aqui na descrição do vídeo, certo? Mas eu não vou só te dar exemplos e parar de falar do tema, né? É hora de ver como você pode criar a sua história entrelaçada sob diferentes personagens e escrever com múltiplas perspectivas. Mas antes, se inscreve aqui na Tellers para receber conteúdo sobre escrita e carreira todas as semanas e melhorar cada vez mais como escritor. Muito obrigado pelo teu apoio aqui no YouTube. E assim como você sabe que toda quarta-feira tem vídeo aqui no canal e planeja vir assistir, o primeiro passo para escrever um livro com várias visões é exatamente o planejamento. Antes de começar, é importante entender por que você quer usar múltiplas perspectivas. Entenda como essa técnica pode enriquecer a sua história específica e o que você quer alcançar com ela, seja suspense, intriga ou conexão. Com isso definido, você consegue planejar a estrutura da sua narrativa. E nessa estrutura, você decide como e quando as diferentes perspectivas serão introduzidas na história. Um esquema detalhado pode ajudar a manter a coesão e a fluidez na história, entendendo como a história se cruzará nessas diferentes visões e diferentes vozes. Você pode usar alguns recursos para estruturar o livro, para que as diferentes perspectivas se complementem. Uma delas é ter capítulos alternados. Dessa maneira, é bastante comum de estruturar múltiplas perspectivas, alternando capítulos entre os personagens. Isso permite que cada voz tenha o seu próprio espaço para se desenvolver pouco a pouco, sabe? Mas também você pode trabalhar com a narrativa intercalada. Assim, diversas perspectivas permanecem dentro de um mesmo capítulo. Isso pode criar uma sensação de simultaneidade e aumentar a tensão da narrativa. Mas, por outro lado, pode confundir o leitor menos atento, né? Então, pense bem antes de usá-la. Minha sugestão é começar capítulo por capítulo, certo? E a terceira opção é pontos de vista cruciais. Com essa, você usa diferentes perspectivas para revelar informações cruciais em momentos estratégicos da história apenas. Isso pode manter o leitor engajado em um único narrador, mas auxilia a criar suspense quando é necessário, trazendo mais uma visão à história. E, por falar em visões, depois de saber tudo o que precisa para a sua história, chegou a hora de criar os seus personagens e entender como cada um poderá dar a sua visão para essa história que você acabou de traçar na etapa anterior, né? Você até pode ter o básico do seu personagem formado, mas agora é hora de colocá-lo dentro da história e entender como tudo isso funcionará. Na criação do personagem para esse tipo de narrativa, é importante você pensar em pontos-chave sobre ele que nem sempre são ressaltados por escritores em histórias tradicionais. Um deles é a voz específica. Afinal, cada personagem deve ter uma voz única. Pense em como eles falam, a sua gíria, seu tom e o seu estilo de comunicação. Isso ajudará a diferenciar as perspectivas conforme o leitor lê o livro. E claro, cada personagem deve ter as suas motivações claras. Veja se cada personagem tem essas motivações únicas. Isso tornará suas ações e reações mais críveis e coerentes conforme a história se desenrola. E isso ajuda até a fortalecer a voz que você criou. E por fim,
crie conflitos internos e externos do personagem. Detalhe dúvidas, medos, desejos, mas pense as suas relações próprias com outros personagens e obstáculos que eles têm em suas vidas. Isso adicionará profundidade e complexidade ao personagem e à própria narrativa. Com a estrutura da história feita e os seus personagens definidos, agora é hora de juntar tudo isso e pensar na sua escaleta. Caso você não saiba, escaleta é um documento como uma tabela que marca onde cada personagem está em determinado momento ou cena da história. Essa tabela vai te ajudar muito nesse cruzamento de perspectivas, pois você vai saber onde e quando estão todos os seus personagens e entender como as diferentes visões serão contadas sem se perder no espaço-tempo da sua própria história. E por falar em se perder no tempo da história, existem alguns desafios comuns para quem busca escrever com múltiplas perspectivas. O primeiro é exatamente manter a coesão na narrativa. A alternância de perspectivas pode deixar a narrativa fragmentada e difícil de seguir, então sempre planeje e estruture bem a sua história. E já que tem a coesão, também tem a dificuldade do gerenciamento de informações. Com múltiplas perspectivas, é fácil perder o controle sobre quem sabe o que e quando. Isso pode levar a inconsistências na trama e na revelação de informações. Nisso, a escaleta pode te ajudar muito, sabendo onde cada um estava e quando estava. E nessa onda de onde estava e quando, outro desafio é o equilíbrio de tempo de tela, ou talvez equilíbrio de tempo de páginas. Você pode balancear o tempo que cada personagem usa a sua perspectiva sem sobrecarregar a narrativa. Claro que se há um protagonista, ele tem maior tempo de tela, mas como a história será contada por vários olhares, você pode pensar nesse equilíbrio se quiser. Mas e aí, tá pronto para se aventurar nas múltiplas perspectivas ou prefere manter a sua narração mais tradicional sob um único ponto de vista? Me conta aqui nos comentários qual a sua forma preferida de escrever e se você vai arriscar. E se quiser se aprofundar em narrador e ponto de vista, sugiro assistir esse vídeo aqui que fala tudo sobre o tema. Uma ótima construção de histórias para ti e até o próximo vídeo com mais dicas de escrita. Até mais!